Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, central para o funcionamento do Estado, né? Mas que, sei lá, às vezes passa meio batido. Os poderes da administração pública. Exato. A gente tende a pensar que é uma coisa só, mas na prática, o jeito que o poder público age muda muito. O nosso objetivo hoje é justamente desvendar essa diferença, né? Entre quando o agente público tem que seguir um roteiro sem chance para improviso e quando ele tem uma margem de escolha. E é aí que a gente fala de poder vinculado e poder discricionário. Isso. Para guiar essa nossa conversa, a gente tem um material de estudo bem detalhado sobre direito administrativo e a missão aqui é tirar a essência disso de um jeito que faça sentido para o dia a dia. E essa distinção é fundamental, sabe? Entender essa fronteira entre o que é obrigatório e o que é uma escolha permitida por lei é a base para compreender os limites do poder do Estado e principalmente os nossos direitos como cidadãos. Faz todo sentido. É a diferença entre uma ação que é totalmente previsível e outra que depende de um juízo de valor. E isso impacta tudo, né? Desde a liberação de uma obra até uma multa de trânsito. Ok, então vamos começar a desenrolar isso. Antes de tudo, o nosso material destaca um conceito que parece ser a base de tudo. Os poderes administrativos são, na verdade, poderes-deveres. Isso. Confesso que essa expressão já me fez parar para pensar. A gente associa poder com uma opção, né? Algo que se pode usar ou não. Mas poder-dever soa como uma obrigação? É isso mesmo? É exatamente isso. E esse conceito de poder-dever é tipo uma das travas de segurança mais importantes do nosso sistema. Uma trava de segurança, gostei disso. É, porque impede que o Estado se torne apático, omisso, sabe? A administração pública não pode simplesmente escolher não resolver um problema que a lei manda ela resolver. Ah, entendi. O agente público não recebe esses poderes para benefício próprio. É uma ferramenta de trabalho que ele tem a obrigação de usar para atender o interesse de todo mundo. A fonte até traz uma citação do Hélio Lopes Meireles que resume isso perfeitamente. O poder tem para o agente público o significado de dever com a comunidade. Isso muda a perspectiva, né? Totalmente. Então, se um agente público vê uma situação irregular e, sei lá, não faz nada, ele não está só sendo negligente. Ele está, na verdade, agindo de forma ilegal. Exatamente. A omissão, nesse caso, é uma falha do próprio sistema, não só do indivíduo. O material que a gente tem é muito claro nisso. A inércia do administrador, quando ele deveria agir, é uma ilegalidade. E isso tem consequências sérias, imagino. Muitas. Essa omissão pode levar à responsabilização dele nas esferas civil, com dever de indenizar, penal, podendo até ser crime, e administrativa, com risco de perder o cargo. Uau! Portanto, a questão nunca é se o agente deve agir, é sempre como ele deve agir. E é justamente nesse como que a nossa conversa se aprofunda. Isso nos leva direto à pergunta. Se ele tem que agir, como ele sabe o que fazer? É aí que entra o poder vinculado, o cenário mais rígido, né? Pelo que eu entendi, é quando não tem espaço para criatividade. Isso mesmo. No ato vinculado, a lei é um manual de instruções, tipo, super detalhado. Ela define tudo. Quem age, por quê, como, com qual finalidade, tudo. Não há margem de liberdade. O agente só executa. Ele é um executor de uma ordem que já foi dada pela lei. A lei já fez todas as escolhas. A ele cabe só verificar se os requisitos foram cumpridos e aplicar. A analogia que me veio lendo a fonte foi a de uma equação matemática. Se os dados de entrada estão corretos, o resultado é um só, não importa quem resolve a conta. É uma ótima analogia. O exemplo clássico que o material traz é o da licença para construir. Se eu apresento todos os documentos, o projeto está certo, paguei as taxas, o agente da prefeitura não pode virar e dizer não gostei da cor e negar a licença, pode? De forma alguma. A única coisa que eu adicionaria é que o desafio do agente, nesse caso, é garantir que os números da equação, os documentos, as plantas, são verdadeiros. A verificação é crucial. Certo, a conferência dos fatos. Isso. Mas, uma vez que está tudo verificado e conforme a lei, o resultado é obrigatório. A licença vira um direito do cidadão e o agente tem o dever de emitir. Entendido. Esse é o mundo preto no branco. Mas a realidade da administração pública é cheia de tons de cinza, né? E aí entra o outro lado, o poder discricionário.
É aqui que a coisa fica mais complexa, Bem mais complexa. porque a lei dá uma margem de liberdade, mas até onde vai essa liberdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. No poder discricionário, a lei define assim os contornos gerais, mas deixa um espaço para o administrador avaliar o caso concreto. E aqui o nosso material introduz 2 conceitos-chave: o juízo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. A decisão é tomada com base no que a gente chama de mérito administrativo. Certo. Conveniência e oportunidade. Na prática, o que isso quer dizer? É o gestor pensando, ok, a lei me deixa fazer X, Y ou Z. Qual dessas opções agora, com os recursos que eu tenho, vai trazer o melhor resultado para a população? Perfeito, é exatamente essa lógica. Pensa na prefeitura decidindo onde instalar um novo posto de saúde. Ok. A lei não diz, construa na rua A. Ela dá a competência para cuidar da saúde. A equipe técnica, então, faz a análise de mérito. Qual bairro precisa mais? Onde o acesso é mais fácil? Onde o terreno é mais barato? Essa análise do melhor lugar e do melhor momento é o exercício da discricionariedade. Entendi. A decisão final não é uma opinião. Tem que ser a melhor escolha técnica possível. Exatamente. Mas essa liberdade, como a fonte deixa claro, não é um cheque em branco. Não é licença para ser arbitrário. De jeito nenhum. E essa é a distinção mais importante que a gente tem que fazer. Discricionariedade não é arbitrariedade. Então, quais são as cercas que limitam esse poder? O material que a gente analisou aponta 2 limites principais. O primeiro, mais óbvio, é a própria lei. Muitas vezes o legislador já cria uma moldura com limites mínimos e máximos. Como no exemplo da multa que a fonte dá. Isso, uma lei que prevê multa de R$1.000 a R$10.000 para quem polui um rio. A decisão de aplicar R$2.000 ou R$8.000 dentro dessa faixa é discricionária. O agente avalia a gravidade, se é reincidente, mas ele não pode multar em 500 nem em 11.000. A lei traçou campo. Entendi esse limite. Mas e se um agente, mesmo dentro da faixa, aplica a multa máxima de R$10.000 por uma infração mínima? Tipo, uma gota de óleo que caiu no rio. Parece legal, tá dentro da faixa. Mas soa muito injusto. Excelente pergunta. E a resposta é sim. Existe outra barreira. É aí que entra o segundo limite. Os princípios do direito. Especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Um ato administrativo, mesmo discricionário, não pode ser absurdo, exagerado. A sua escolha tem que fazer sentido. Nesse seu exemplo, uma multa de R$10.000 por uma infração mínima seria desproporcional. E aqui está o pulo do gato. Um ato desproporcional não é visto como uma má escolha de mérito. Ele é um ato arbitrário e, portanto, ilegal. Então a desproporção vira ilegalidade? Isso muda tudo? Muda tudo. Isso me leva a outra dúvida. O controle do judiciário. Um juiz pode se meter nisso? Ele pode dizer, não, a multa certa não é 8.000, e sim 3.000. Ótimo ponto. A regra geral é que o judiciário não controla o mérito. O juiz não pode substituir o administrador e dizer qual seria a decisão melhor. Certo. Separação de poderes. Exato. Mas o judiciário controla a legalidade. E como um ato arbitrário, desproporcional é ilegal, o juiz pode sim anular esse ato. Então, no caso da multa, o que ele faria? Ele não vai dizer qual o valor correto, mas ele pode anular a multa de R$10.000 por considerá-la desproporcional e determinar que a administração aplique uma nova multa, mas dessa vez observando a razoabilidade. A discricionariedade não é uma zona livre de controle, sabe? É uma liberdade vigiada. Fica bem mais claro. Agora, como é que essa dualidade aparece em outras áreas? O material sugere olhar para o poder disciplinar, o poder de punir servidores, né? Se um funcionário erra, o chefe pode só dar uma bronca e esquecer. A resposta, na maioria dos casos, é não. O poder disciplinar é um exemplo híbrido perfeito. Híbrido. Sim, com momentos de vinculação e de discricionariedade. A fonte explica que ele é vinculado no dever de agir. Se uma chefia sabe de uma infração grave, ela é obrigada a abrir um processo para apurar. Não é uma escolha. A omissão aí seria crime, né? Prevaricação. Exatamente. E se,
no final o ilícito for comprovado, a autoridade é obrigada a punir, ela não pode perdoar a falta. Ok, então apurar e punir é vinculado. Onde entra a escolha, a discricionariedade? Entra em duas fases. Primeiro, ao enquadrar a conduta numa das infrações previstas. E, principalmente, na escolha e na gradação da pena. Ah, entendi. Digamos que a lei preveja suspensão de 30 a 90 dias. A escolha de aplicar 45 ou 80 dias é discricionária. O chefe vai analisar a gravidade, as consequências, o histórico do servidor e fundamentar a decisão, claro. Certo. E o famoso poder de polícia, aquele que limita nossos direitos em nome do coletivo, fiscalizar um restaurante, organizar o trânsito, é mais vinculado ou discricionário? O padrão se repete. Em geral, o poder de polícia é exercido de forma discricionária. Tipo, A vigilância sanitária, por exemplo, ela tem discricionariedade para definir suas prioridades de fiscalização. Se ela acha um lote de comida vencida, o fiscal pode ter que decidir entre só apreender o produto ou, se o risco for grande, interditar o setor inteiro. Essa avaliação é discricionária. mas a fonte também dá aquele exemplo de quando ele é vinculado. E é o mesmo de antes, a licença para construir. Exatamente. E esse exemplo é perfeito porque mostra que um ato pode ser vinculado mesmo dentro de um poder que é, em geral, discricionário. O ato de licenciar é poder de polícia, mas, como a gente já viu, se a pessoa cumpre todos os requisitos, a prefeitura não tem escolha. Ela é obrigada a conceder. Obrigada. Não tem juízo de conveniência ali. Isso mostra que a gente tem que analisar ato por ato e não o título do poder. Certo. Vimos como os poderes funcionam, mas e quando as coisas dão errado? A fonte entra num tópico muito importante: o abuso de poder, que é sempre, sem exceção, uma ilegalidade. E é crucial entender que abuso de poder não é uma coisa só. A fonte o divide em duas categorias bem distintas. Não é só um detalhe técnico, sabe? É sobre identificar onde o erro aconteceu. E quais são elas? O excesso de poder e o desvio de poder. Ok. A primeira, excesso de poder, o nome parece bem autoexplicativo. E aqui o problema está na competência. O agente público age fora dos limites da sua atribuição. Ele faz algo que não tem poder para fazer. O problema é quem age. Um exemplo prático disso. O exemplo da fonte é claro. Um fiscal de posturas do município, que cuida de calçadas, decide aplicar uma multa ambiental a uma indústria. A multa pode até ser justa, mas aquele fiscal não tem competência para isso. O ato dele é ilegal. Ele excedeu seus poderes. E a segunda espécie é o desvio de poder ou desvio de finalidade. Aqui a coisa me parece mais sutil. Muito mais sutil e, por isso, mais perigosa. No desvio de poder, o problema não é a competência. O agente age dentro da sua esfera de atribuições. Então ele pode fazer o que ele fez. Pode. O problema está na finalidade. Ele usa o poder que tem para atingir um objetivo diferente do interesse público. O problema é o porquê da ação. Ele faz o que pode, mas pela razão errada. Nossa, isso é um pouco assustador, porque é muito mais difícil de identificar, né? Por fora, o ato parece perfeito. A caneta que acenou tinha poder para isso. O desafio é provar a intenção. É um desafio imenso. O exemplo da fonte é marcante. Uma autoridade que remove um servidor para uma cidade muito distante. O ato de remoção é legal. É uma ferramenta de gestão. Certo. Mas se a motivação real não for a necessidade do serviço, mas sim o objetivo oculto de punir, de perseguir aquele servidor por uma briga, a finalidade foi desviada. A ferramenta de gestão virou instrumento de vingança. E aí o ato, mesmo parecendo legal na forma, se torna ilegal. Exatamente. Sua alma, sua finalidade é ilegal. E para combater é preciso demonstrar que não havia um motivo público, e sim essa intenção particular. Então, para resumir, no excesso de poder o agente faz o que não pode, no desvio de poder ele faz o que pode, mas com uma intenção distorcida. Uma síntese perfeita. E mostra como o controle da administração precisa ir além do superficial. Bom, recapitulando nosso percurso, essa distinção entre a ação vinculada, que é um roteiro, e a discricionária, que é uma liberdade vigiada, é a base para garantir que a administração pública atue de forma justa e previsível. Exato. Vimos que os poderes são deveres,
que a omissão é ilegal e que a liberdade do agente nunca é absoluta, para evitar o abuso, seja por excesso ou por desvio de poder. No fundo, todo esse sistema é um mecanismo de controle sobre o poder, né? Que busca assegurar que a força do Estado sirva sempre ao interesse coletivo e não a vontades particulares. É um equilíbrio delicado entre dar ao gestor as ferramentas para resolver problemas e garantir que elas não sejam usadas contra o próprio cidadão. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a grande questão que fica é: como a sociedade pode fiscalizar efetivamente o mérito administrativo nos atos discricionários? Boa pergunta. A lei define os contornos, os princípios impõem barreiras, mas a escolha da conveniência e oportunidade ainda acontece numa zona que pode ser meio cinzenta, sabe? Garantir que a decisão de onde construir aquele posto de saúde seja sempre técnica, impessoal e alinhada ao bem comum, em vez de interesses políticos ou privados. Esse é um dos maiores desafios do controle social e da própria democracia. A transparência e a exigência de uma motivação clara para cada ato são as principais armas que a gente tem, mas a vigilância precisa ser constante.